Bom Deus, bom Pai, aqui estamos em nossa casa para realizarmos uma conversa com os nossos queridos amigos. Dar-nos força, tranquilidade e a inspiração necessária para podermos transferir o que de melhor para nós aprendermos mais, porque quem fala também aprende. Que assim seja. Queridos amigos, uma boa tarde. É com grande alegria que retornamos à nossa casa. Há algum tempinho paramos de vir por aqui, por situações atualmente, mas agora, graças a Deus, estamos muito bem. Aconteceram fatos assim bonitinhos na nossa caminhada e no meio de fevereiro, eu saí daqui de caminhonete, de uma ambulância, no Assine Morte. Cheguei a ver a fumacinha. Mas acho que Deus acha que eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que realizar alguma coisa. Então, estou aqui de novo, com mal que a passo, agora estou caminhando melhor. Bem, nós recebemos a escala do Edson e eu verifiquei o levantamento de tudo, olhando para cá, olhando para lá, e me chamou a atenção exatamente o tema de hoje. Aí quando eu olhei esse tema, eu digo, não dá certo. Esse tema eu não vou fazer. Aí parei uns 2, 3 dias, o Edson me manda de novo. Olha, agora só tem dia 5. Eu olhei dia 5, era o tal de tema de novo. Sabe por quê? Porque eu terminei de ler uma obra. O Chico Xavier já nos deu tudo isso aqui. Depois eu tenho enviado alguma coisinha. E uma das passagens do Chico, ele fala exatamente que o espírita não pode ser rico. Eu fiquei assim meio... Por que ele fala isso? Exatamente nesse período eu estava trocando de apartamento. Você nem imagina, a dor foi grande comigo. Eu disse, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não vou para lá? Fico aqui? Mas na verdade já estava feito e fui para um apartamento novo. E esse apartamento novo realmente estava levando algum dinheirinho. Então, a utilidade providencial da riqueza, que é o tema, começou a me doer. Por isso é que eu não queria fazer o tema. Mas em realidade, se eu conseguir alguma coisa para realizar, eu vou realizar. E nada me impede de, dentro de um apartamento melhor, realizar aquilo que eu sempre me propus. A minha caminhada tem sido realmente bastante longa. E há pouco nós conversando com essa, estava lembrando de certos fatos muito interessantes. Há alguns anos, vamos recuar 30 e alguns trocados, eu levei meu filho a Uberaba. E veja o que a riqueza faz. Quando o médico me disse, tu não pode levar o teu filho de ônibus. Tu tem que ir de avião. Mas eu não tenho dinheiro para avião. Mas a riqueza funciona. Os meus amigos ricos me mandaram a passagem para Uberaba. E lá me fui, eu levei o filho. Esse exemplo para mim valeu muito. Porque realmente quando meu filho, se os médicos não me ajeitam a minha vida, eu quero ir para o Arigó. E lá no Arigó eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com ele. E esse pouquinho representa muito, porque a mediunidade é um fato interessantíssimo na nossa caminhada. Todos nós somos médiuns, é verdade. Então essa riqueza maravilhosa que é a mediunidade, nós temos que começar a trabalhar com ela. Não é só dinheiro. Não, é a mediunidade. É o trabalho, é as realizações. E lá no Chico, lá no Uberaba,
Eu tive um dia uma chamada, estava lá parado, a presidente da casa me chamou. Você pode dar um passe para uma senhora que está chegando aqui? Eu posso. Essa senhora estava sendo trazida por 2 homens, um marido e um amigo, e estava obsediada, enorme, pulava para lá e pulava para cá. Levaram ela para sentar numa caminha lá nos fundos, lá, e ela chegava a levantar as pessoas. Aí quando ela me disse, vai, rapaz, meu Deus do céu, e agora? Mas a minha primeira tarefa mediúnica foi o passe. Quem era meu amigo espiritual? Quem é meu amigo espiritual? Cacique de Barros, Padre Cacique de Barros. Bom, meu querido, tem uma tarefa para cumprir aí, vamos lá? Vamos botar a nossa riqueza a funcionar? Vamos. E eu saí a caminhar em direção da paciente, e ela se desvencilhou daquelas 2 criaturas e veio em direção a mim. Quando ela chegou bem junto de mim, ela pegou a minha mão e disse, a bênção, meu padre. Gente, a riqueza da mediunidade é exatamente isso. A gente não tem que ter receio de fazer as coisas. Nós temos que trabalhar, executar. E naquele momento, graças à presença de Cacique de Barros, graças à bondade de Deus, aquela senhora saiu totalmente bem e lá ficou quietinha. Então, gente, esse ponto é maravilhoso. Quando a gente busca entender a mediunidade, é a maior riqueza que eu tenho. Essa é a riqueza que eu tenho que ter e eu tenho que conservá-la, trabalhando incessantemente. Agora, Deus não teria de forma alguma colocado fortuna na mão dos homens se eles fossem terríveis, fossem liquidar. Na verdade, o próprio Chico nos fala sobre a mediunidade, sobre dinheiro. Inclusive, tem um ponto aqui que ele fala muito interessante. Quando as sociedades espíritas têm muito dinheiro, periga a coisa, viu, Edson? É interessante isso. Querem fazer coisas maiores e tal. Não. Faça as coisinhas simplesinhas que funcionam bem. Então, a riqueza funciona de uma forma bem linda. Ela nos traz condições de realizarmos alguma coisa. Ela nos faz aprender alguma coisa. Então, a gente tem que trabalhar produzindo algo. Quando é que nós conseguimos o ouro? Desbravando as terras. Hoje, minha mulher recebeu um rap, hein? Os chineses estão levando ouro do nosso Brasil. Cavando lá nas zonas lá de Serra Pelada, estão levando ouro. Quer dizer, estão buscando alguma coisa. E agora? Vai nos deixar? Senhor, vai deixar. Mas aos pouquinhos a gente vai ficar, tem que dizer, o Brasil tem que ficar realmente, não precisa tudo, ele precisa de moral, coisa que nós infelizmente não temos. A nossa família está desestruturada. E nós temos que organizar primeira riqueza que nós temos são os nossos filhos. E nós não estamos dando importância muito a eles. Estamos deixando que eles andem sozinhos. Eles não podem andar sozinhos ainda. Nós temos a responsabilidade de guiá-los. Eu sempre dizia para os meus filhos, enquanto vocês estiverem debaixo desse teto que é meu, vocês vão fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Vocês vão ser espíritas. Graças a Deus consegui. E isso faz com que realmente eles trabalhem também, dando a riqueza a outros lados. A realidade, então, meus amigos, é exatamente essa. Porque se nós não trabalharmos para colocar a nossa riqueza, de uma forma ou de outra, material ou espiritual, né, nós não vamos melhorar. Aí sim, quando Cristo nos fala para aquele rapazinho, olha, deixa tudo e vem e me segue. Ele parou para pensar e se mandou. Como é que eu vou dar tudo que eu tenho? Será que nós temos que fazer isso para que chegarmos ao reino dos céus? Não. Nós temos que nos desprender das coisas materiais. É isso que nós temos que ter. E isso para mim está doendo um pouquinho, pode ter certeza disso. Tá? Mas o que eu vou fazer? Agora eu vou seguir o barco. O bom brau vai me pegar ainda. Mas a vida é exatamente assim. Agora eu tenho que melhorar mais. Eu tenho que realizar mais alguma coisa.
Porque se eu não realizar mais alguma coisa, sim, aí é que eu vou palmilhar aqui no terra. Já que deram uma folguinha para mim, vamos continuar trabalhando. Então nós precisamos olhar sempre a maneira como vamos realizar as coisas. Nós temos que ter um ponto muito básico. Vocês querem saber uma coisa muito linda? É exatamente o seguinte. Como é que o aparelhinho dos ouvidos veio ao mundo? Em primeiro lugar, o Alexander Graham Bell simplificou o sinal acústico que saía do telefone. E o Thomas Edison conseguiu fazer com que ele passasse a viajar pelos fios. Então hoje nós temos para ouvir melhor, né? Eu já ando chegando também, mas eu recém, certo? 93 anos não dá mesmo para querer uma coisa, não é verdade? Bem, então nós vemos ainda, por exemplo, o seguinte, a vacina, ela foi realizada por quem? Por Thomas Edison. É mais uma visão. Vamos ver aqui como é que foi o próprio telefone. O próprio Gambel também aqui realizou o telefone. E a cura do câncer. Em 1934, aconteceu o trabalho para o câncer. E em 11 de junho de 1915, havia um tratamento para mais de 16 pessoas. E dentro desse grupo, 14 ficaram bons pela cura do câncer. E como é que é isso tudo? É porque Deus nos criou simples e ignorante. E nos deu a cabeça aqui maravilhosamente para pensar em alguma coisa e realizar. Por isso que nós temos hoje. Porque se realmente todo mundo fosse rico, meu Deus do céu. Eu lembro uma ocasião, estava lendo uns fatos, todo mundo tinha dinheiro. Aquela cidade estava maravilhada. Ninguém trabalhava. Todo mundo tinha dinheiro. Aí daqui a pouco, quem tinha alguma coisa, foi comendo, etc. E tal, não tinha mais pão. Aí uma família resolveu fazer pão. Aí a senhora fez o pão. E você já imaginou aquele pãozinho feito em casa, maravilhoso, né? E na frente da casa dela morava a filha. O que ela fez? Ela pegou a bandejinha com 1 milhão, um pãozinho e foi levar para a filha. Quando aquela população viu o cheirinho do bolo, do pãozinho, atiraram-se sobre a velha e mataram a velha. É isso que vai acontecer. E iria acontecer se todos nós tivéssemos dinheiro. Ninguém queria trabalhar. E como é que nós ia comer alguma coisa? Nós temos que arar a terra. Temos que trabalhar essa terra maravilhosa para poder realmente fazer alguma coisa. Eu tive numa reunião de pessoas de religiões diversas, inclusive até banda, bandista, tudo isso. E aí, na hora do almoço, a prece foi dada à sacerdotisa. Eu nunca vou esquecer isso. Ela disse, meu Deus, a bênção sobre o lavrador. Que essas hortaliças que nós temos aqui, essa batata, esse aquilo, foram plantadas. Se não fossem os lavradores, nós não teríamos à mesa isso aqui. Obrigado, Senhor. Que maravilhosa prece, agradecendo a hora do almoço. É coisa que pouca gente faz, né? Pouca gente faz. Mas nós temos que agradecer, porque é maravilhoso. Hoje, quem tem alguma coisa para comer, não é fácil, né? A gente hoje tem que cuidar dessa parte. Então, as riquezas, Deus colocou à nossa disposição. Nós temos que trabalhar para buscar alguma coisa a mais. Nós temos que ver. O mundo está nesse ponto. Tem que ser mais amplo. Se eu não tenho, se o Brasil não tem uma coisa, vamos procurar a Argentina. Se a Argentina não tem, vamos procurar o Uruguai. E assim sucessivamente. O homem está fadado a realizar as coisas boas. Dessa forma, porque ele tem o quê? Ele tem o livre-arbítrio. É isso que é a beleza, é a riqueza que eu encontro na vida. O livre-arbítrio me deu a possibilidade de continuar a minha tarefa. Porque eu posso fazer errado ou posso fazer certo. Então, vou procurar fazer certo. Vou construir alguma coisa. Vou realizar. Quando um dia
chegaram para mim e disse, o que tu vai fazer? Disse, olha, eu não tenho condições de fazer mais nada. Eu vou ser espírita. Mas como assim? Agora eu vou me dedicar à doutrina. E com isso eu fui realizando e consegui aquilo que eu desejava. A riqueza maior foi exatamente isso. Eu consegui na minha vida 7 casas espíritas construídas. 7 casas. Fiz alguma coisa? Eu acho que fiz. Então é a riqueza do meu intelecto, do eu espírito, que vem trazido alguma coisa para fazer. Secundino era um espírito que tinha feito muitas coisas erradas. Então, na hora de fazer a preparação da reencarnação, disseram para ele, olha, tu tem uma tarefa muito grande, tu tem que cuidar das crianças. Tu vai reencarnar e tu vai ter dinheiro em mãos. Secundino, tá muito bom. O amigo espiritual que todos nós temos, chegou perto deles, olha, eu vou te assessorar. Vou te intuir para fazer as coisas, tá? No início estava muito bem, Secundino estava maravilhoso, muito bem, mas daqui a pouco começou a surgir a oportunidade. Ele entrou no cafezal, na hora que começou a vir dinheiro. No cafezal ele passou a criar gado, e assim sucessivamente, Secundino tentava com a fortuna. Aí, bom, agora eu vou resolver casar. Bom, mas aí agora eu tenho que trabalhar para minha esposa. Tenho que trabalhar para deixar uma fortuna para meus filhos. E de vez em quando o guia chegava para ele, Secundino, olha as crianças. Tá certo. E assim foi sucessivamente. Aí um belo dia aconteceu um fato interessante que deve acontecer de tudo para nós. Secundino foi fazer um outro negócio sobre como plantar arroz, etc. e tal, mais dinheiro. As crianças até agora, ele não fez nada. E ele saiu de casa com aquela ideia, coisa assim, e não notou uma casca de banana. Escorregou naquela casca, bateu com a cabeça, ficou meio fora de foco, foi para o hospital, e lá no hospital ele começou a pensar um pouquinho, e o guia veio para ele de novo, começa a Secundino, vai falando, e as crianças, tem que trabalhar para as crianças, né? Tu tinha que ter feito isso. Pois então vamos trabalhar. Mas não dá, porque aí começou a vir uma série de coisas e ele apagou. Gente, nós trazemos também muitas vezes essas tarefas na nossa reencarnação. Nós trazemos alguma coisa, nós não nascemos aqui por acaso. Nós não fomos largados aqui no mundo e agora te vira. Não, nós temos tarefa a cumprir. Agora, eu não sei o que eu vou cumprir? Claro que eu não sei. Porque se eu soubesse o que eu vou cumprir, é como se eu fosse para o vestibular, com tudo assinadinho, só largava para fazer minha reformada. Não, eu tenho que estudar para fazer o vestibular, não é verdade? Então, eu tenho que vir pensar muitas vezes, começar a trabalhar para ver que tarefa me foi dada. É isso que nós, às vezes, não paramos para pensar. E nós temos que fazer isso. Nós temos que ver o que eu vou fazer. A gente não sabe o que vai fazer, tem que ver o que pode fazer. Eu lembro-me de uma vizinha minha que dizia assim, como eu gostaria de ter filhos e não posso. Realmente, ela não tinha condições. Mas tinha uma vizinha que tinha uma filhinha. E essa filhinha realmente vivia quase na casa dela do que coisa. Às vezes, gente, nós temos indiretamente alguém do nosso lado para nós ajudarmos. Não temos filhos, mas tem tantas crianças que estão por aí. Quantas crianças estão aguardando uma adoção? Não tem. Porque ninguém quer fazer. Não, eu quero. É como se diz, a senhora chegou no campo. Nós temos lá em Viamão, pois eu quero uma criança que tenha olhos verdes, que tenha assim um olho, que tem. Minha filha, então tem que fabricar. Não tem como. Aqui não tem como. E nós tínhamos crianças maravilhosas lá na nossa creche em Viamão.
Aí é que está o problema. Então a gente quer coisas bonitas, tá, então vamos fazer. E como vamos fazer? Trabalhar, executando uma tarefa. O mundo continua sendo realmente bastante difícil para todos nós trabalharmos. Então a gente pensa muitas vezes que as coisas não podem ser feitas porque não tem dinheiro para fazer. Como não é? É preciso dinheiro para fazer alguma coisa? Não é preciso. Basta que você busque encontrar alguma coisa. A reencarnação nos dá a oportunidade de entender tudo isso. Buscando essas riquezas aonde nós temos que buscar? Aqui. Esse camarada que está aqui dentro tem que produzir alguma coisa. Ele tem um corpo, está caindo dentro como secundinho, botaram ele dentro de um corpinho, mas ele não adiantou. Salatino está dentro desse aqui, ainda não conseguiu fazer as coisas que tem que ser feitas. Eu aí digo com sinceridade, quando eu completei 90 anos, no dia seguinte eu estava dizendo para eles, eu levantei chorando. Levantei chorando porque até então eu não melhorei o suficiente. E eu preciso melhorar mais. Eu preciso mais. Porque em realidade, se eu estou aqui, é porque alguma coisa faltou na minha existência passada. Eu devo ter feito coisas muito erradas. Algumas encarnações, eu tenho consciência delas. As piores não me deram ainda, só me deram as boazinhas. Aí eu digo, mas está errado, quero as outras, mas as outras não querem me dar. Porque se eu souber das coisas erradas que eu fiz, eu vou melhorar. Não é verdade? Não pode ser. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu quero fazer uma regressão para ver o que eu fui. É melhor que eu não saber. Eu vou até contar para vocês, uma ocasião eu fiz uma regressão com uma senhora, eu tive uma época eu fazia esse trabalho, e essa senhora era uma senhora distinta, uma família fora de série, mas ela queria ser prostituta. Veja bem. E olha, tinha que segurar, porque de vez em quando ela tinha vontade de sair correndo, o marido tinha que dar. Fizemos 2, 3 regressões, e uma delas ela realmente foi uma prostituta. Estava latente aquilo que realmente ela passou no passado. Por isso é que nós temos que cuidar muito dessa riqueza maravilhosa que a gente tem, que é a intuição. Nós somos constantemente intuídos pelos nossos amigos espirituais. E eles nos falam, olha, tem que cuidar isso aqui, tem que cuidar aquilo ali. Mas a gente às vezes não dá atenção, porque acha, não, isso aqui eu acho que eu vi de perto. Olha, tu tem que ir para lá que vai dar certo. Não, é melhor ir por aqui. Né? Então a gente tem que ter condições de fazer as coisas maravilhosas que tem. O que é uma riqueza maravilhosa? Que eu sempre falo. E principalmente nossos amigos espirituais. É exatamente a fé. Essa fé é que nos coloca. Certa ocasião, uma senhora saiu de casa, a neta estava muito doente. Deixou a neta fechada em casa e foi ao médico, não tinha médico, foi ao laboratório, não tinha ambulatório. Então eu vi ele fazer, vou voltar para casa. Mas no caminho ela passou por uma igreja. Entrou na igreja e estavam várias senhoras sentadinhas, rezando, etc e tal. E ela foi encaminhando no corredor, foi bem perto do altar e conversou com Deus, dizendo, Deus, eu sei que tu atende toda a humanidade. Por favor, Deus, me atenda. Eu fui no médico, não encontrei, não tenho dinheiro para comprar remédio também. E a minha neta está muito mal. E em voz alta, as senhoras deram gargalhadas. Você vê aí falando aí, tá? Não tem dúvida nenhuma. Ela foi embora. Quando chegou em casa, quem abriu a porta? A neta. Vó, teve aqui um senhor, me deu um remédio, eu estou agora bem, não tenho mais febre, não tenho mais nada. Esta riqueza maravilhosa é a nossa prece. Mas às vezes nós estamos fazendo uma prece, elevando uma prece, olhando para os lados, lembrando outras coisas. Às vezes nós estamos aqui na casa, na sociedade, em vez de vibrarmos
positivamente, nós estamos olhando, daqui a pouquinho eu tenho que sair daqui, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comprar aquilo outro. A vibração é uma maravilha, é uma riqueza enorme. E nós temos que cuidar dessa nossa vibração. A vibração é uma bola que bate lá em cima e volta. E se a coisa é errada, ela volta errada. Mas a nossa vida ainda é terrível. Quando alguém mata alguém, qual é o pensamento de todo mundo? Nós temos que prender esse camarada que matou e botar na cadeia, ou tem que matar esse cara que sabe. Não! Nós temos que rezar por esse cara que matou. Porque se nós vibrarmos só negatividade para esse cara, ele vai continuar matando. Mas nós somos errados. Nós temos que aprender exatamente a usar essa caixinha aqui. E esse eu imortal, ele tem um cabedal enorme. Ele está trazendo coisas maravilhosas na sua caminhada. Às vezes errado, sim, mas errando é que a gente acerta. É caindo que a gente levanta. Então vamos trabalhar, não vamos deixar. Certo militar foi encarregado de cuidar de um farol numa determinada ilha na Grécia. Bom, a primeira coisa que ele fez foi ver quem morava por lá, tinha lá umas 10 casas, foi visitar todo mundo, se apresentou e ficou sendo amigo de todo mundo. Belo dia lá chegou uma senhora lá, olha senhora, eu estou com falta de óleo lá em casa, me dá um pouquinho, me ajuda? E assim, daqui a pouco, várias pessoas começaram a faltar óleo e buscar óleo. Quando ele viu, não tinha óleo para ligar o farol. A riqueza era muita umidade para evitar que as embarcações vendiam. Nós temos que cuidar exatamente desse ponto também. Nós podemos ter muito óleo, muita bondade, muito carinho, muita beleza, muita coisa boa para dar. Mas a gente tem que pensar que, inclusive no nosso lar, André Luiz nos fala, temos que cuidar para não nos exaurir. Então isso tudo faz parte. Nós temos uma riqueza enorme, e nós temos, mas nós não podemos jamais assim começar a nos atirar fazendo coisas que não devemos. Isto é um ponto básico na nossa caminhada, cuidando todo esse ponto. Porque a realidade, a vida nos ensina muito sobre esses processos naturais. O mundo está caminhando, infelizmente, caminhando muito mal. Sempre nos falam, o mundo tem que transformar de provas e expiações para a regeneração. Mas do jeito que está havendo, não está acontecendo. Não está. Eu vejo essa gente hoje completamente sem moral. Então, acontecem fatos. Como é que eu vou melhorar se os dirigentes não têm? É aquela coisa, tu deixa de beber, mas meu pai bebe. Tu deixa de fumar, mas meu pai fuma. Então nós temos que dar exemplo, nós temos que colocar essa riqueza maravilhosa de entendimento para ajudar que a humanidade modifique-se, porque senão o nosso mundo vai continuar igual. Nós não queremos um mundo que está sofrendo dessa forma. Nós vivemos muitas vezes sofrendo essa necessidade. Agora, se nós entendermos o que é o sofrimento, a razão desse sofrimento, nós vamos melhorar mais ainda. Então, aqui na casa nós temos um trabalho muito bonito, que é esclarecer o porquê da nossa vinda. Porque senão a gente fica de vez em quando assim, por que eu vim para esse mundo? Que família eu tenho? A família é uma riqueza maravilhosa. Agora, só que nós temos que entender que esse compacto geral de um lar é a melhor prova da nossa riqueza de trabalharmos para o amanhã. A riqueza enorme é o nosso lar, mas nós estamos deixando a nossa família um pouco desestruturada. Está fazendo o quê? Está faltando orientação. A doutrina dos Espíritos está atenta, nos mostrando o nosso caminho. Ela nos diz exatamente o que eu devo ou não devo fazer. A gente abre o Evangelho e vê direitinho as coisas. Às vezes a gente nota certas coisas, mas busque o Evangelho, busque. Há tempos eu brinquei com a minha mulher. Discutimos, eu estou sempre com o Evangelho à mão. Abri o Evangelho.
Divórcio, de oba. Legal, vamos começar. O Evangelho é alma maravilhosa. A gente abre o Evangelho e ele nos dá a lição. E nos dá certa lição que a gente termina. Logo em seguida eu fui lá conversar com a minha mulher. Olha, ó, aqui, contei isso aqui. Então, a situação é exatamente. Nós temos uma riqueza dentro de casa que é o nosso Evangelho. E a gente não se pega bem. Esse livro do Chico tem certas coisas interessantíssimas que ele fala sobre algum assunto que a gente... Eu vou dizer com sinceridade. Eu li, é o Chico verdadeiro. É o Espírito realmente. Eu passei 8 anos visitando anualmente o Chico em Uberaba. Aprendi coisas com ele maravilhosas. E leio uma coisa, releio, e a gente vê diretamente o Chico. Então, essa caminhada que eu fiz com ele aqui, e volta e meia eu abro uma página assim para me dar mais calor, mesmo, porque a gente falha. Todos nós somos falhos. E ainda erramos bastante. Eu sinceramente, ainda tenho um gêniozinho meio explosivo. De vez em quando eu dou umas explosões assim, mas é um vulcão ainda não dá muitas fagulhas por ele. Mas isso faz parte do quê? Faz parte do meu aprendizado. Eu tenho que aprender realmente que, em realidade, a nossa vida é uma vida maravilhosa. Eu tenho que dar um ênfase maior, porque a doutrina me ensina assim. Meu cunhado, tem um cunhado que diz assim, eu não sou espírita porque é muito difícil ser espírita. Eu digo, por quê, meu querido? Não, o espírita quer que a gente seja bonzinho. Eu ainda não sou bonzinho. Bom, tu tem que melhorar. Eu também, tu acha que eu sou bonzinho? Eu não sou, não. Eu tenho que melhorar bastante. Essa riqueza maravilhosa da doutrina é que é tudo para nós. Então a gente aprende realmente a amar, a gostar das pessoas. Eu tenho de me amar para poder transferir amor aos meus semelhantes. Eu tenho que ter água no poço para dar água àqueles que têm sede. Meu pai tinha uma chacrinha lá e um dia o poço não tinha mais água. Ele foi lá embaixo, as formigas tinham feito um outro caminho e a água foi embora. Não estava dando mais para o poço. Às vezes as formiguinhas do nosso poço estão funcionando. Sabe quais são as nossas funcioninhas? É o nosso egoísmo. Nós somos ainda muito egoístas. E essa edição de hoje nos fala sobre esse ponto. Por isso é que nós temos que cuidar da maneira como usar esse dinheiro, essa fortuna, toda igual, girando todo. Então é isso que nós temos que ver, cuidado, para que amanhã a gente não venha sofrer alguma coisa. O nosso reformador nos trata aqui de uma coisa muito interessante. A gente pensa que realmente é exatamente o seguinte, é o tema do reino. A gente pensa que os espíritos vão cuidar de tudo. Eles cuidam. Deus não está girando sozinho. É como diz o Cristo, meu Pai trabalha, continua trabalhando e eu também trabalho. Mas existe uma pleia de espíritos que estão em redor do nosso mundo. Agora, Deus não criou espíritos diferentes, não. Esses espíritos maravilhosos que estão trabalhando em prol do nosso mundo e em prol de nós mesmos, não foi criado. Eles se criaram. Como Cristo realmente chegou aonde chegou? Por passar por este mundo, milênios e milênios, para chegar onde chegou. Então nós todos temos a mesma possibilidade. Senão não tem, Cristo não teria direito. Vós sois igual, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E realmente, muitas coisas se fazem. Muita coisa. É só a gente trabalhar, é só a gente botar realmente o coração, o eu imortal a funcionar.
Ele vai dar condições para nós realizarmos algo. Mas para que isso aconteça, nós temos que o quê? Temos que estudar, temos que ver. Não é só chegar em casa e pronto. Quando a gente conversa um pouquinho e a gente fala, ou até fala assim, olha, o Evangelho do capítulo tal, diz, não vamos ficar ali esse assunto. Não fique só com aquele, o capítulo 25 deu isso, o capítulo 16 disso aqui, não. Vamos olhar em casa. Comece a olhar. Comece a fazer em casa o Evangelho no lar. É outra riqueza que a gente está perdendo. Quanta coisa boa nós vamos fazendo no Evangelho no lar. Já imaginou? Porque a nossa mediunidade é um fato. Alguns ostensivos, outros não. Mas assim mesmo, nós estamos propensos a ser realmente um intérprete de alguma coisa. Quantas vezes acontece em casa coisas que não deviam acontecer? Porque nós nos deixamos levar pelas intuições negativas. A nossa negatividade atrai o quê? Negatividade. Se nós estamos bravos, vamos atrair quem? O anjo? Não. Vamos trazer um cara bravo também. Vamos trazer um sujeito para fazer alguma coisa. Esses dias, por exemplo, vocês fizeram contar em casa, tem uma criança, 6 anos, fala em se matar. Fala em se matar. O que ela sabe o que é se matar? Não sabe. Ela só fala em se matar. Então tem que instruir, tem que conversar com essa criança. Tem que conversar com esse espírito para mostrar para ele que ele está num mundo de provas e expiações, de dificuldades, que o lar não está sendo. Ela acha que a mãe dela não gosta dela, que os filhos não gostam dela, que ninguém gosta dela. Vejam bem. Agora, tem que trabalhar. E para que aconteça isso, nós temos que ler. E a riqueza enorme é o nosso Evangelho, que nos ensina, que nos mostra realmente como trabalhar com esse caso. É isso que nós temos que imaginar. Portanto, gente, a riqueza não é só material. A riqueza é geral. É uma amplitude enorme em nosso mundo. Basta que a gente pare para pensar, que tenha calma e tranquilidade, que possa pensar exatamente o que devemos fazer, qual a razão da nossa vinda e por quê. Amigos queridos, quando nós pegamos esse tema que eu disse para vocês, eu senti dificuldade. De vez em quando eu ainda continuo pensando. Meus amigos lhe dizem, mas você não roubou para ter isso que tem aqui, né? Não roubei. Caiu do céu? Caiu. Então eu vou aproveitar a oportunidade de, apesar de estar num lugar bem melhor do que eu estava, não perder o elan de realizar alguma coisa, de trabalhar, de vir aqui, de trabalhar nessa casa que eu amo. Foi a última casa que eu fundei. Eu não posso deixar de forma alguma essa riqueza que eu tenho na mediunidade, de executar alguma coisa. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos destes de, retornando a esta terra maravilhosa, realizar aquilo que eu fiquei devendo. Faze-nos, Senhor, o máximo. Não quero que me tire as provas. Não. Eu peço apenas que me dê força para poder sobrepuxá-las. Faze-nos, Senhor, que eu tenha condições de realizar aquilo que me propus. Porque se eu me propus a alguma coisa, necessariamente lhes dará condições, sim, de alcançar os parados celestiais. De uma forma, trabalhando, executando. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido, pelo momento de alegria que vocês me deram, de poder conversar convosco, conversar comigo mesmo. Muita paz.